E aí, meus amigos e minhas amigas, é uma segunda-feira, 3 de junho de 2024. Muito frio na nossa região e também alagamentos que estão acontecendo próximo, principalmente à zona sul de Porto Alegre, na orla do Guaíba, pelas chuvas que tivemos à noite e já começaram a retornar e alagar aquela região. Inclusive a estação rodoviária de Porto Alegre, que estava sendo limpa, voltou a ser alagada. Mais preocupação para as pessoas e a temperatura tende a baixar cada vez mais conforme previsão no estado do Rio Grande do Sul. O retorno às aulas, alguns voluntários já prepararam 10.000 kits de material escolar para doação a estudantes afetados pelas enchentes. Uma empresa de Santa Catarina abre 400 empregos de eletricistas para trabalhar na CE Equatorial. A previsão para essa semana no Rio Grande do Sul é que teremos tempo nublado e um aumento gradual da temperatura. Já o INMET, esse emite um alerta de queda de até 5 graus centígrados na temperatura do nosso estado. Iniciativa do governador Eduardo Leite, ele apresenta a empresários uma estratégia do governo para enfrentar as consequências das enchentes no estado. Finalmente, o trânsito está liberado nas principais saídas e entradas de Porto Alegre, a capital do Rio Grande do Sul. Uma iniciativa do governo federal está estudando uma alternativa para socorrer financeiramente as empresas gaúchas atingidas pelas enchentes. O reparo emergencial no dique do bairro Sarandi, zona norte de Porto Alegre, foi concluído. Na Justiça, a contagem dos prazos processuais da Justiça Gaúcha foi retomado agora. Uma boa notícia: começa o pagamento nesse dia 3 de junho de 2024, uma segunda-feira, a segunda parcela para os aposentados e pensionistas do INSS que recebem mais de um salário mínimo. Finalmente, uma notícia boa. O governo federal, ele promete acelerar debate sobre a manutenção de empregos no Rio Grande do Sul. Conforme anúncio, consumidores gaúchos receberão de volta o ICMS pago na compra de eletrodomésticos. O governo federal avalia uma autorização para voos comerciais no aeroporto de Torres, no nosso Rio Grande do Sul. Já quanto a perícias médicas na Justiça Federal em Porto Alegre, Canoas e Rio Grande, as inundações aos prédios suspenderam essas perícias. No final de semana, nós tivemos um bombardeio que aconteceu no Líbano e uma brasileira e seus 2 filhos estão hospitalizados e ela em estado grave. O Itamaraty se pronunciou, disse que condena o ataque de Israel ao Líbano. Israel não assumiu essa responsabilidade. E o governo federal também diz que a guerra entre Israel e o Hamas se refere como Israel e a Palestina. Essa é a opinião do governo do Brasil. Também no mundo, uma colisão entre aviões durante uma apresentação em Portugal resultou em um dos pilotos mortos. O governo da Coreia do Norte informou que vai parar de enviar balões com lixo e fezes à Coreia do Sul. Isso aí eles estavam fazendo em represália de que a Coreia do Sul havia enviado balões com panfletos contestando o governo da Coreia do Norte. E em retorno ou em resposta, eles haviam mandado esses balões com esses ingredientes no seu interior. Mas agora o governo disse que vai parar
com o envio desses balões bem indigestos à Coreia do Sul. Aqui no Rio Grande do Sul nós já temos confirmadas 8 mortes por leptospirose e ainda outras 12 estão sob investigação. Essas empresas que foram atingidas aqui no Rio Grande do Sul, as pessoas dizem, eles têm seguro. Mas uma divulgação do governo gaúcho revelou que 85% das empresas atingidas pelas chuvas não tinham seguro. Quanto à importação de mais de 1 milhão de toneladas de arroz asiático pelo governo federal, causando um prejuízo aos orizicultores, principalmente gaúchos, que declararam que tem abastecimento possível para todo o Brasil, ele levará o rótulo do governo federal, será embalado em 2 quilos, sendo tabelado em R$4 o quilo, perfazendo um total de 8, cada um desses sacos do governo federal. Haviam dito que ele seria de plástico e estaria contaminado. Não é verdade. Técnicos disseram que ele tem uma menor qualidade comparado ao nosso arroz brasileiro e é usado defensivos agrícolas em sua produção que são proibidos no Brasil. Essa é a real explicação. O Ministério da Educação aprovou uma nova regra que exige curso 50% seja presencial para professor. A PEC das drogas será pauta nesta semana na Câmara dos Deputados. Um estudo da Unicef revela que 19% das brasileiras não podem comprar absorventes. Já o ministro do Desenvolvimento Social pede ao Fernando Haddad 700 milhões para expandir o Bolsa Família no Rio Grande do Sul. Segundo dizem, há 8 meses de deixar a sua cadeira no comando, o presidente da Câmara dos Deputados tem feito gestos nos bastidores para agradar a todos os aspectos políticos, se referindo ao Lira. O Supremo Tribunal Federal decide hoje se recebe denúncia contra Moro por suposta calúnia a Gilmar Mendes. O delegado preso pela morte da Marielle presta depoimento hoje à Polícia Federal. Também hoje, a ministra Carmen Lúcia toma posse como presidente do Tribunal Superior Eleitoral. O presidente Lula se reúne com o ministro e líderes do governo no Congresso após derrotas. No México, quando as pesquisas dizem que quase que estaria eleita, a Cláudia Sheinbaum, ela diz, me tornarei a primeira mulher a presidir o México. Embora seja um surto mundial, o Brasil é responsável por 82% das mortes por dengue ocorridas no mundo. Só no estado de São Paulo, 900 mortes já foram computadas só no ano de 2024. Um casal dos Estados Unidos tem filho no Brasil e não consegue voltar ao país por problemas com documentação. Campeão pelo Real Madrid, Vinícius Júnior. O Vini Júnior foi eleito o melhor jogador da Champions League. E para terminar, no dia de hoje, caso de 2 pessoas, 2 homens, 2 irmãos, um deles fuzileiro naval, que foram acusados de ameaçar a família e o próprio ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Após determinar a prisão desses homens, ele se disse impedido. Claro que houve também a contestação da OAB por ele ser vítima no caso, mas mesmo assim foi mantida a prisão desses acusados que se encontram presos.
E com isso, são algumas das notícias do dia de hoje. Mas eu deixo que vocês deem a sua opinião, o seu like, comentem e, se acharem por bem, se inscrevam no nosso canal de Pepe Severo no YouTube, pois temos edições diárias.